momento da palavra, quero convidar aqui a nossa irmã Samara e também a nossa irmã Nicole para estar orando por ela neste momento. A nossa irmã Samara, nessa noite tem a liberdade de ministrar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Então vamos colocar de pé para a gente orar para ela. Quem puder, estenda suas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Nós já podemos sentir a Tua presença neste lugar, Pai. E aqui está a Tua serva, Senhor, Tua filha, Pai. Capacite, que o Senhor coloque as palavras na boca dela, aquilo que é o desejo do seu coração, Pai, para falar para a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor diminua, tira toda a vaidade, todo orgulho, mas que o Senhor cresça na vida dela. Que a Tua presença venha sobressair sobre a vida dela, que nós possamos sentir o Teu Espírito Santo através da vida, da palavra, em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-la como boca de Deus nesta noite. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos estão felizes em estar aqui nessa noite? Amém? Também me sinto grata. Quero aqui de antemão agradecer o nosso evangelista Arilson, juntamente a todo o corpo de obreiro, que Deus continue abençoando. Eu falei com o Tami quando eu cheguei, se ela me colocasse como convidada, eu ia orar para ela, porque eu não sou convidada dessa casa não, sou filha dessa casa aqui também. Há um tempo atrás eu já fiz parte aqui desse corpo e aquilo que Deus tem construído na minha vida também começou aqui. Então, amém, amém, amém. Mas eu quero de fato agradecer a Deus pela oportunidade de ver tudo aquilo que Deus ele já tem feito nessa casa e eu sei que Ele continuará fazendo, amém? Eu trago um abraço do meu pastor dirigente, o pastor Paulo César. Hoje eu estou congregando ali na sede aqui da Assembleia de Deus em Pedro Leopoldo e eu pedi ele a bênção e ele me abençoou para poder estar aqui com vocês, então eu trago um abraço dele também. Convido os irmãos a abrirem comigo em Marcos capítulo 5. Estaremos lendo essa palavra hoje e eu quero aqui com sinceridade compartilhar e ministrar aquilo que Deus Ele colocou ao meu coração para que a gente possa ter compreensão daquilo que Ele deseja falar conosco nessa noite, amém? Marcos capítulo 5, vamos ler do verso 23, ou melhor, verso 21 e 23, depois vamos pular e eu vou direcionando aos irmãos de acordo com a palavra. Todos encontraram? Amém? Então passamos a ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, verso 21 nos diz dessa forma: E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntou-se a ele muitas pessoas e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um governador da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha já está à beira da morte. Rogo-te, venha e lhe ponha as mãos, para que seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam, e o apertava. Verso 35 nos diz: E quando ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a qual disseram: A tua filha está morta, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus tão logo ouviu as suas palavras e disse ao governante da sinagoga: Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. E ele não permitiu que nenhum dos homens o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrou
entrando, irmãos, a palavra está dizendo, e ele entrando, disse: por que fazer alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam dele. Ele, porém, tendo feito sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E ele tomou pela mão e disse: Talita cumi, que traduz: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E eles assombrou-se com grande espanto. E ele ordenou, expressando que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe desse alguma coisa de comer. Somente até aqui. Você pode se assentar, fique à vontade. Nessa noite eu quero compartilhar à igreja uma palavra que Deus vem ministrando no meu coração. E Ele tem me dado a oportunidade de compreender um pouquinho mais daquilo que está escrito, mas principalmente a revelação da parte do coração dEle ao nosso coração, para que a gente possa então compreender com totalidade, com veracidade, com gloriosidade da parte de Deus aquilo que Ele tem a revelar a cada um de nós. Mas me chama a atenção, e primeiro eu quero te introduzir dentro dessa história. Primeiro eu quero te introduzir dentro desse contexto, dentro desse texto, dentro desse livro. A palavra ela é muito clara em dizer que tudo que foi escrito para nos ensinar. E por intermédio desse ensinamento nós estamos então sendo entregues ao Senhor para que o fruto do Espírito Santo venha sobre nossa vida e nós venhamos viver de acordo com a vontade de Deus. O livro de Marcos então, ou melhor dizendo, este livro ele foi escrito pelo Marcos. O Marcos que não andou com Jesus como os outros discípulos, mas foi um homem que foi discipulado por Pedro, foi um homem que recebeu o Evangelho logo ali em Atos capítulo 13, a qual o Evangelho já estava sendo apregoado, a qual os discípulos já tinham sido revestidos, e então o Evangelho começou a ser apregoado. E Marcos então ele recebe essa revelação do Evangelho e ele passa a ser então um discípulo de Pedro. Ele começa a receber tudo aquilo que era da parte de Deus, tudo aquilo que havia sido ensinado aos seus discípulos e agora estava sendo ensinado às demais pessoas, para que elas pudessem ter o compreendimento, viesse ter a totalidade da palavra de Deus também em seu coração. De fato é que se estamos aqui é porque também um dia a palavra de Deus nos alcançou. A palavra de Deus veio ao nosso coração e essa palavra nos libertou. E nos libertando hoje nós temos a oportunidade de glorificar e de exaltar aquele que é o único digno de toda honra e de toda glória. Porque de fato é que tudo veio dele e tudo continua voltando para ele. O glória que você dá aqui não é para mim, com todo respeito, não é para o corpo de obreiro, mas é para aquele que é o único digno de toda honra e de toda glória, que de fato um dia se destituiu da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. E João ele escreve dizendo: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E é sobre esse homem que a palavra nos fala, é sobre esse homem que Marcos ele se dispõe então a escrever, é sobre esse homem que Marcos ele dispõe a trazer o conhecimento, todos aqueles que um dia iriam ler a palavra de Deus. E a palavra agora nos conta que Marcos ele escreve esses versículos, ele escreve esse evangelho com um propósito. O propósito pelo qual Marcos escreve é para que viesse nos conscientizar da ação poderosa de Cristo no meio do seu povo. Ele veio e ele escreve para que a gente pudesse compreender o poder daquele que está assentado no trono, mas que mesmo assim se importa com a minha e com a sua vida e está disposto a fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e também do que aquilo que pensamos. E Marcos então ele começa a escrever a respeito desse Cristo que decide revelar a sua glória no meio do seu povo. E a palavra agora nos fala em Marcos capítulo 1. Uau!
meu Deus. Irmão, sou assim, tá? Então, fique em paz, vai dar certo. Marcos capítulo 1 ao capítulo 4, a palavra nos conta um pouquinho sobre a trajetória de Jesus Cristo aqui nessa terra. No capítulo 1 nos fala um pouquinho a respeito do Jesus que é batizado por João Batista, a qual ele vendo Jesus, ele disse: é esse que eu estou apregoando, eu vos batizo com água, mas venho após a mim, que batiza com o Espírito e com fogo. É esse Jesus que nós estamos aqui glorificando e exaltando. É esse Jesus que a minha e que a sua alma clama todos os dias. É esse Jesus, eu não sei você, mas eu tenho o prazer de acordar e dizer: uau, Ele me amou. Eu não merecia, eu não era digna, mas Ele me amou. Ele te amou. E às vezes parece meio estranho, porque quando nós olhamos o amor, ele tem se tornado uma palavra comum. Mas o amor que foi revelado por Jesus ali na cruz é o amor que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preciso te dizer, o que estamos passando nesses dias é passageiro, porque o que Ele tem preparado para mim e para você é uma eternidade com Ele. E enquanto não chegamos lá, Samara, eu continuo amando, eu continuo, aleluia, dizendo que Ele é santo. Eu continuo, aleluia, dizendo que Ele é digno. Eu continuo reconhecendo a graça, a misericórdia, a verdade dEle que me alcança todos os dias. E Marcos está escrevendo a respeito disso, a respeito do Jesus que foi revelado, a respeito da pregação de Jesus após ser batizado, ser tentado no deserto. Depois de 40 dias o seu ministério terreno começa. E a partir daí, me permite a expressão, ninguém mais segurou o nosso Senhor. E a partir daí, muitos acharam, quando Ele morreu, que não teriam mais jeito, mas tragado foi a morte pela vitória. Ele morreu, mas a melhor notícia é que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Quantas vezes nós, no decorrer da nossa vida, no decorrer dos nossos dias, nas tribulações, nas tentações, nas dificuldades que nos alcançam, nós acabamos deixando os projetos de Deus, nós acabamos deixando até mesmo o Evangelho, a verdade de Deus revelada em Cristo, e hoje por intermédio do Espírito testificando ao nosso coração, meio que de lado, meio que parece que aquela fé que a gente tinha no início já não existe mais, parece que algo morreu dentro de nós. Mas eu vim aqui te lembrar que aquele que é vivo, aquele que é santo, aquele que reina, aquele que é digno de toda honra e de toda glória, Ele veio trazer vida para mim e para você nessa noite. Aquilo que outrora poderia estar morto, Ele veio trazer uma ressurreição ao nosso lar. Ele veio trazer uma ressurreição à nossa casa. E é sobre isso que o texto que nós lemos nos diz. A palavra ela nos fala a respeito de um homem. E esse homem então, por nome Jairo, ele tem uma necessidade que acontece em sua casa. Ele tem uma necessidade, eu acredito ele, que não esperava o que aconteceu. Mas de fato é que isso veio até ele sobre a casa dele. Mas ele estava disposto a uma coisa. Uau, meu Deus, faz sentido? Ele não se conformou com a situação que ele estava vivendo. Ele então teve uma disposição de ir até aquele que pode fazer o que a minha e o que a sua mão não consegue fazer.
Samara, me explica melhor. Eu estou dizendo para você que aquele homem, ele estava em uma situação difícil. Talvez você saiu da sua casa e chegou até aqui com uma situação que você olha e você diz, não tem mais jeito. Talvez você saiu da sua casa com o pensamento, acabou. Mas calma, você veio no lugar certo. Você está aonde você precisava estar. E eu preciso ousar em me dizer que não foi você que quis vir, mas foi o Espírito Santo que te conduziu a estar aqui nessa noite para receber uma palavra da parte dele ao seu coração. E a palavra agora nos fala que quando esse homem ele sai de casa com a sua filha enferma. E ele disse, eu preciso ir atrás de quem pode fazer. Eu acredito que ele já tinha tentado de diversas formas, já tinha usado diversos recursos e nada tinha acontecido. Mas ele sabia em quem ele poderia confiar. Ele sabia em quem ele poderia depositar a sua fé. E por mais que ele tinha um cargo significativo, ele não se importou com o padrão da sociedade que ele tinha, mas ele escolheu se humilhar diante da presença daquele que pode fazer infinitamente mais. O primeiro aprendizado que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite é sobre a fé. A fé, eu sei que você muitas vezes já ouviu falar a respeito dela, mas a atitude desse homem diante da situação que ele estava me diz que ele teve passos de fé. E dando passos de fé, existe um desenvolvimento na fé, a qual eu quero compartilhar com cada um de vocês que está aqui nessa noite. Existe a fé natural, a qual nós exercemos todos os dias. Samara, o que é a fé natural? É quando nós nos disponhamos a fazer um plano e crer que esse plano vai dar certo. Melhor dizendo, quando você pela manhã acordou e disse, eu vou no culto hoje. Uma fé natural, para acreditar que eu estou fazendo um plano e esse plano vai acontecer. Ele tinha essa fé. Ele tinha uma fé que dizia, eu estou aqui na minha casa, mas eu não vou ficar parado. Eu preciso fazer alguma coisa, então eu vou ao encontro de Jesus. E mais do que isso, a fé também se desenvolve de outra forma. Uma fé para a salvação. Eu acredito que aqui existem pessoas salvas em Jesus Cristo. E foi por intermédio da fé que hoje nós podemos dizer, Ele é o meu Salvador. Ele é aquele que me resgatou. Ele é aquele que me tirou do lamaçal, aquele que me libertou das prisões, aquele que me tirou da escravidão. Ele é o meu Salvador. E ele tinha essa fé. Ele tinha a fé de acreditar que de Jesus poderia vir a salvação que ele precisava. De Jesus poderia vir aquilo que ele tanto almejava. Com a sua mão ele não conseguia, mas ele creu para entender que Jesus poderia fazer. Mas existe também um terceiro nível de fé. E eu acredito que essa fé dele foi o que mais impactou, que mais nos impacta nesse dia. Samara, porque ele creu, ele teve fé para ver um acontecimento sobrenatural. O que você está falando, Samara? Uma fé para crer que Deus pode fazer o sobrenatural, assim na terra, como é feito no céu. Só que essa daqui eu preciso um pouquinho mais da sua atenção. Te expliquei rapidamente a respeito da fé natural. Te expliquei rapidamente sobre a respeito da fé da salvação. Mas a fé sobrenatural é a fé que move o coração de Deus. Pastor, a fé sobrenatural é a fé que o pastor falou que não temos. Mas aquele que tem, ele pode fazer. Parece impossível, mas a fé sobrenatural move os céus. E ele estava dizendo, a minha situação é uma doença, a minha situação é improvável,
mas eu creio no sobrenatural de Deus, para que Ele possa fazer morto ressuscitar, para que Ele possa fazer cego enxergar, para que Ele possa fazer surdo ouvir. Então Ele disse: eu vou confiar naquele que pode fazer infinitamente mais. Mas Ele não só confia, Ele tem passos, Ele tem atitudes. Eu não sei, mas eu sinto do Espírito em dizer: o Senhor já direcionou o que é para você fazer, mas você precisa agora ter passos, passos de fé, passos para crer que se não tiver o chão, Ele coloca o chão para você pisar. E às vezes pode até parecer que aquilo que Deus está te chamando é fora do comum. Como Ele disse para aqueles discípulos que estavam ali no barco: saiam do barco e venha ao meu encontro. Andar sobre as águas às vezes não é fácil, mas se você der um passo de fé, uau! Meu Deus, se você dar um passo, Ele não está pedindo mais. Uau, meu Deus! Ele está dizendo para você e para mim nessa noite: um passo, e você verá a glória de Deus. Um passo, uau, e você verá a glória de Deus. Mas parece impossível, hein? Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando um passo. Se você der um passo de fé, creia em uma fé sobrenatural. Uau, meu Deus! Caraca! Ele está dizendo: se você der um passo de fé, o céu pode invadir a terra. Pastor, é Deus. Se os senhores continuarem dando um passo de fé, essa igreja vai ser pequena. Se vocês como corpo continuarem, aleluias, cooperando com o pastor, essa igreja vai ser pequena. Samara, por quê? É um passo, é um passo de fé. É um passo de fé. É a fé que move o coração de Deus. É a fé que nos leva a entender aquilo que Ele tem para cada um de nós. É a fé que nos tira do lugar de medo e nos leva ao lugar de amor. Por quê, Samara? Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Irmão, nós cantamos isso daqui, nós adoramos isso aqui nessa noite. O medo não vai nos parar. Pode estar difícil, você pode se sentir, meu Deus, você pode se sentir tipo, não consigo, mas um passo. É o amor de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a glória de Deus. Irmãos, preciso ganhar um tempinho a respeito disso, porque o Espírito Santo me impulsiona. Nós estamos falando da glória de Deus. Não sei se você conhece, mas eu preciso te explicar um pouquinho a respeito da glória de Deus. E quando você entender isso, eu acredito que vai ficar mais claro a respeito de um passo de fé. Só um minutinho. Quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos falando ela em dois momentos. Nós estamos falando a respeito dela em duas situações. Existe sim a glória de Deus, a qual descrita no livro de Êxodo, quando a glória vinha e eles não conseguiam ficar de pé, porque tamanha é a glória de Deus no meio deles, tamanho era a glória de Deus no tabernáculo, tamanha era a glória de Deus no ambiente, aleluias, que eles estavam, tamanho é a glória de Deus no lugar que estamos aqui agora, tamanha é a glória de Deus, e eles não conseguiam ficar de pé. Uau! É maravilhoso experimentar essa glória. Se você quiser, Deus, Ele pode te revelar essa porção da glória dEle. Mas agora vamos para mais um passo. A glória de Deus, que é se manifestada através da opinião de Deus na minha e na sua vida. Deixa eu te explicar de novo. A glória
de Deus, que é manifestada como a opinião de Deus na minha e na sua vida. Para ficar mais claro, Jesus, quando foi tentado no deserto, a palavra de Deus, ela nos conta em Mateus capítulo 4, dizendo: Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo. E o diabo, ele veio com diversas formas de tentação. Mas existe uma coisa que me chama a atenção, porque quando o diabo disse: tu és filho de Deus, uau, se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. O diabo está dizendo: você tem uma necessidade. Gente, 40 dias, fome. A gente gosta de comer. Não sei você, mas eu gosto. E aí o diabo fala: tu tem uma necessidade, Nicole. Tu precisa de algo. Tu precisa que, sabe? Mas aí você lembra: calma. É tentador. Eu sei que eu sou filha. Eu sei que Deus, ele me chamou. Mas existe uma coisa na minha vida. E Jesus declarou: eu vivo pela palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos pela palavra que sai da boca de Deus. E essa é a glória que Deus deseja revelar à minha e à sua vida. A opinião dele sobre os nossos passos. A opinião dele sobre nossas atitudes. Samário, por que você falou isso? Jesus está dizendo: só um passo. Acabei de explicar, você vive pelo quê? Pela palavra que sai da boca dele. Se você vive pela palavra que sai da boca dele, é uma ordem. Somente um passo e verás a glória de Deus. E foi isso que esse homem fez. Ele deu um passo. Ele foi até Jesus. E quando chegou então perto de Jesus, ele expressou a sua necessidade. E Jesus falou: peraí, eu vou com você. Olha só, Jesus: calma, você já me apresentou, então vamos junto. Ah, meu irmão, mas parece que no meio do caminho Jesus precisou parar. Você conhece a história, mulher de fluxo de sangue? Quantas vezes parece que, uau, recebi uma palavra de Deus, ele vai comigo. Mas aí no meio do caminho Jesus precisa parar. E aí você olha tipo: cara, achei que a gente já estava lá na frente. Deus está dizendo: existem momentos na nossa trajetória que a gente precisa parar. E não é porque Deus não vai fazer, é porque Ele quer que você contemple aquilo que o poder dele também pode fazer na vida de outras pessoas. Uau, meu Deus! Uau! Olha só! Jesus vai com você. Jesus está com você porque Ele prometeu: estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Ele prometeu. A palavra dele é viva e eficaz e ele não volta atrás. Ele está conosco. Mas às vezes, antes de chegar lá, para um milagre acontecer, ele vai: vamos fazer só uma paradinha aqui e contemple aquilo que eu também posso fazer na vida do seu irmão. Contemple aquilo que a minha glória também pode fazer na vida do meu irmão. Aquela mulher estava há 12 anos sofrendo. E se não fosse Jesus, me permita, ela continuaria sofrendo. Mas no meio, irmãos, uau! Enquanto Jesus está indo com você, Ele deseja abençoar pessoas no caminho. E quando Jesus está disposto a fazer por você, Ele deseja também fazer pelas pessoas que estão no seu caminho. E é isso que a palavra está dizendo. Jesus, ele parou e aquela mulher, ela usou só um toque. Irmãos, o que você quer dizer, Samara? No nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, aonde estivermos, se nós, uau, vou usar essa expressão, se nós liberarmos aquilo que Deus depositou dentro da gente, as pessoas à nossa volta podem experimentar um toque de Jesus que vai transformar a vida dela por completo. Elas podem experimentar uma glória da parte de Deus que pode transformar a vida delas por completo. E a palavra nos fala que enquanto
Vamos dizer, essa cena está acontecendo. E quando Jesus está ali operando na vida daquela mulher, as pessoas da casa de Jairo chegam e diz a ele: não importuna mais o mestre, não. Quando você saiu, a sua filha estava enferma, mas nós viemos ao teu encontro dizer que, infelizmente, ela já morreu. Quantas vezes nós nos chegamos aqui diante de Deus, diante da presença dele, e nós estamos clamando, nós estamos orando, ele está indo com a gente, e chega uma notícia que é capaz de fazer você desmoronar. Chega uma notícia que é capaz de fazer você meio que, mas será que é isso mesmo que Deus falou? Eu sei que já aconteceu com você, porque também já aconteceu comigo. Quando eu achei que era ali, veio uma notícia que diz: não tem como mais não. Para de importunar o mestre. Para de tentar levar ele até aquilo que você precisa. Mas Jesus é lindo. Jesus, ele é lindo. E ele vira para aquelas pessoas e diz juntamente também para Jairo: não temas, somente crê. O que Jesus está dizendo? Eu já estou no caminho. A gente só deu uma paradinha para ver o milagre na vida aqui do sua irmã, mas a gente vai continuar. E no meio do caminho, não temas, somente crê. Não temas, somente crê. O que você quer dizer, Samara? Nós já estamos no caminho. Você já começou a sua caminhada. Você já está na sua trajetória, trilhando os passos que o próprio Cristo preparou para você. Nós já estamos indo rumo ao alvo. E qual é o nosso alvo? O céu. Qual é a nossa esperança? Que aquele que um dia prometeu, que aquele que um dia disse: eu vou preparar um lugar, e se vós preparados aonde eu estiver, estará vocês também. Nós já estamos aqui, caminhando. Nós já estamos aqui, já saímos aqui da largada. Eu e você estávamos estacionados. Nós estávamos aqui paralisados pelo medo. A boa notícia: o medo não vai nos parar. A boa notícia: Jesus disse: crê somente. Então vamos continuar. Se você entrou aqui dizendo: meu último culto, mentira. Jesus veio te dizer: vamos continuar. Jesus veio te dizer: mais um pouquinho, estamos chegando. E a palavra agora nos diz que aquelas pessoas, eu acredito que enquanto elas voltavam para a casa de Jairo, eu acredito que na cabeça de Jairo estavam passando por milhões de pensamentos. Não é possível, Senhor. Saí lá de casa, a menina estava só doente. Agora vem aqui o servo dizer que ela já morreu. Mas eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. Uma boa notícia para você: você está com Jesus. E a palavra fala que eles vão junto ao caminho. Uau! Indo junto ao caminho. A palavra de Deus agora nos fala, uau, que Jesus, ele chega até a casa. Vamos de Bíblia. Marcos capítulo 5. A palavra agora nos fala: mas Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao governador da sinagoga: não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João. E tendo chegado a casa, olha só, tendo chegado a casa, qual era o propósito? Chegar a casa. Eles chegaram na casa. E quando Jesus chega, sempre vem com uma boa notícia.
Quando Jesus chega na minha e na sua casa, sempre vem com provisão. Quando Jesus chega na minha e na sua casa, Ele vem para suprir a minha e a sua necessidade. E a palavra agora nos fala que, tendo Ele chegado na casa, Ele viu todo aquele alvoroço e pessoas pranteando, pessoas chorando. Mas Jesus, Ele é lindo, Ele diz, e Ele entrando disse: por que fazer tão alvoroço e chorais? A menina não está morta, ela dorme. Sabe o que Ele está dizendo? Por que você está tão preocupado? Por que você está tão aflito? Notícia? Eu já cheguei. E aquilo que você achava que era impossível está nas minhas mãos. Aquilo que você achava que era impossível, eu cheguei para fazer. Samara, me explica melhor. Aquilo que você achava que era impossível, quando você pisou os seus pés aqui, Jesus está dizendo: eu estou aqui para fazer. Aquilo que você achava que já não tinha mais jeito, Jesus está dizendo: eu estou aqui para promover. E quando Jesus ele chega, eu já disse, Ele chega para trazer provisão. Jesus ele chegou para trazer uma provisão emocional, uma provisão espiritual e uma provisão física. Quando Jesus ele chega, quando Jesus ele, eu vou usar essa conotação dizendo, quando Jesus ele chega à nossa casa, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, nós podemos ter a certeza que Ele está dizendo: eu posso trazer uma provisão emocional para a sua alma. Eu posso trazer uma provisão espiritual para você. E eu posso trazer uma provisão física. Por que as emoções? Porque nós andamos preocupados com tanta coisa. Eu amo o livro de Mateus porque diz: por que andeis ansiosos pelo que haveis de comer? Pelo que haveis de vestir? Se cabe a cada dia o seu mal. Talvez você chegou aqui preocupado. As emoções, gritando. Mas está dizendo: calma, a minha paz eu vos dou. A paz que excede todo o entendimento. É essa paz que eu declaro sobre vocês nessa noite. É essa paz que eu declaro sobre a minha vida nessa noite. Jesus também está dizendo uma paz espiritual. Jesus está dizendo: o Espírito Santo de Deus nos foi dado. E é o Espírito que testifica ao meu e ao seu espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Nós éramos órfãos, mas hoje nós somos filhos. E sendo filhos de Deus, somos co-herdeiros de Jesus Cristo. E por isso nós clamamos: Abba, Pai. Por isso nós entendemos que nós temos um Pai. Um Pai que cuida de cada um de nós. Mais do que isso, uma provisão física. Vamos aqui entendendo comigo, quando Jesus chega, a palavra diz que aquela menina estava morta. Automaticamente, quando você está morto, você não consegue ficar fisicamente em pé. Vamos lá. A palavra está dizendo que quando Jesus chega, a situação de fato já era crítica. Ela já estava em estado de morte. Porque pela cultura daquela época, quando havia todo esse alvoroço, quando havia todo esse pranteio, quando havia todo esse choro, quando havia toda essa reunião em volta de uma casa, era porque uma pessoa de fato havia morrido. Então era contratada as pessoas para poder chorar, e era um cortejo fúnebre. Então eles já estavam preparados para o cortejo, eles estavam já preparados para o sepultamento, melhor dizendo. Mas a boa notícia, Jesus chegou. Jesus chegando, me permita, imagine comigo, Jesus ele vê aquela menina deitada, pastor. Uma situação física, que se algum homem, alguma mulher, a mãe ou o pai, tentasse pegar ela pela mão para levantá-la, não era possível. Existem momentos que nós estamos dessa forma.
nós já estamos deitados, nós já estamos prostrados. E se alguém tentar às vezes pegar em nossa mão, tá tão pesado, tá tão árduo, já meio que, me permita a expressão, morreu, que não conseguimos. Mas a boa notícia, Jesus chegou. Uma necessidade física impossível para os homens, mas uma provisão de Deus física para pegar aquela que estava deitada e dizer: Talita cumi. Vamos lá. Ele estava dizendo: você está deitada, mas a minha palavra te diz: levanta-te. A minha palavra te diz: não mais morte. A minha palavra te diz: levanta-te. Ressurreição, provisão, manifestação da glória de Deus sobrenaturalmente. Talvez você chegou aqui e alguma área da sua vida está morta. Uau, meu Deus. Jesus. Talvez você chegou aqui e isso daqui não dá mais. Eu já orei, eu já clamei, os irmãos já oraram por mim. Não dá. Mas a boa notícia: Jesus chegou. Jesus chegou. E agora, quando Jesus ele chega, ele está pegando, aleluias, na nossa mão e está dizendo: levanta-te. Talvez é a sua área emocional, talvez é a sua área espiritual, talvez é a sua área física. Já não tem mais jeito aos seus olhos, mas Jesus chegou e está dizendo: levanta-te. Eu vim trazer, eu vim promover aquilo que as suas mãos não conseguem, aquilo que você, com o seu esforço físico, acha que não tem mais jeito, mas o meu espírito, a minha palavra, a minha opinião, a minha glória, a minha verdade, a minha graça, a minha misericórdia chegou para você. Aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo: chegou para você. Por muito tempo você achou que já não dava. Por muito tempo você até pensou: mas será que Jesus só está parado? Estou vendo o que Ele está fazendo na vida dos meus irmãos e a minha vez. Preciso ousar em me dizer: se você tiver fé nessa noite, se você tiver fé nessa noite, uau, se você der um passo, se nós juntos, aleluia, diante daquele que é digno, diante daquele que é poderoso, diante daquele que venceu a morte, diante daquele que está assentado ao trono, e assentado ao trono, a palavra nos fala em Apocalipse que os anjos e os anciões estão dia e noite dizendo: Santo, 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 Santo é aquele que era e que há de vir. Se nós entendemos o poder nessa palavra, se nós colocarmos a nossa fé em ação, nessa noite o Senhor ele te toma pela mão e te levanta. Parece impossível, eu sei, mas é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas impossibilidades estão descritas no livro de Hebreus? Quantas impossibilidades para uma mulher que era estéril, mas na sua velhice gerou frutos? Quantas impossibilidades de um homem que foi vendido pelos seus irmãos, tratado como um escravo? Quantas impossibilidades? Mas
mas ele estava sendo guardado pela mão de Deus. Mais do que isso, quantas impossibilidades eu e você olhamos em nossa vida e dizemos: não vai ter jeito. Mas Jesus pega a nossa mão nessa noite e te diz: levanta-te. Mas segura, porque não para aí. A palavra agora nos diz que a menina então se levantou imediatamente. Uma fé sobrenatural para que a palavra liberada tem poder imediato. E se você chegou triste, você pode sair nessa noite alegre. Se você chegou cansado, os seus fardos podem estar aos pés da cruz. Se você chegou desanimado, o Espírito Santo de Deus te revigora nessa noite. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas habita em vós, habita em mim e habita em você. E após então a menina levantar, não para por aí. Jesus, ele dá uma ordem. A palavra agora nos diz que imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela havia 12 anos. E ele se assombrava, não andava 12 anos, né? Ou melhor dizendo, ela tinha 12 anos e foi acometida daquela enfermidade. Ela então se levanta. E eles assombrados, com grande espanto. E Jesus deu uma ordem dizendo... Ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, mas mandou, dizendo: dê a ela alguma coisa de comer. Samara, o que isso significa? Deus, mais do que te levantar, Ele tem alimento para minha e para sua alma. Irmãos, me permita ser ousado e dizer: é fácil às vezes estar de pé, mas se você não tiver um alimento, se você não tiver a palavra, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Samara, o que é o alimento? A palavra. Conhecereis a verdade. Uau! Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor, Ele traz alimento para mim e para você, por intermédio da palavra. E é isso que Ele deseja fazer comigo e com você nessa noite. Nos alimentar. Se você puder, você pode se colocar de pé. Com toda a liberdade, viu, pastor? Junto à igreja. Eu acredito que, assim como eu, você entendeu essa palavra. Eu acredito que, assim como eu, você entendeu aquilo que desde o início do culto, aleluias, o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. Cada palavra que foi dita, cada louvor que foi entoado, o Senhor, Ele já estava ministrando e nos preparando para receber alimento para nossa alma. Como eu disse, talvez você chegou aqui prostrado. Talvez alguma área da sua vida você olhou e falou: não vai. Mas você veio no lugar certo. Eu vou me ousar. Jesus pega. Nicole, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, por favor. Aqui, por favor. Irmãos, pode ficar aí por um canto. Você chegou aqui, você adorou, você glorificou, você exaltou. Uau, glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor preparou o nosso coração para receber essa palavra. E Jesus estava todo o tempo aqui, ó. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, Jesus aqui do seu lado, Jesus aqui no seu coração. E aí você estava talvez aí no banco dizendo: ah, isso daqui não dá. Isso daqui já não tem mais jeito. E aí, Jesus? Eu vim ao seu encontro. Saí lá da minha casa
Poderia estar fazendo 300 mil outras coisas? Poderia. Mas eu decidi dar um passo de fé. E eu vim aqui atrás do sobrenatural. Talvez você orou há muito tempo. Talvez você já orou há muito tempo e parece que nada aconteceu. Mas você veio ao encontro dele. E ele falou, então você veio. Aqui. Então agora eu pego a sua mão. E eu estou indo com você. Nicole, Deus está indo com você. Deus está indo com você. E Deus está indo conosco. Aqui, ó. Segurando a nossa mão. Talvez você achou que isso daqui não estava acontecendo há tanto tempo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer a cada um de vocês: eu pego na sua mão e te digo, levanta-te. O Senhor está nos levantando diante dele nessa noite. Nicole, obrigada. O Senhor está pegando a nossa mão e está nos levantando nessa noite. Eu não sei, pastor, se a provisão para você é material. Eu não sei, aleluias, se a provisão para você é espiritual. Eu não sei se a provisão para você é emocional. Eu não sei. Mas Ele decidiu segurar a tua mão e te dizer: levanta-te. E é por isso que você inconscientemente já deu um passo de fé. Samara, por quê? Eu te fiz um singelo convite. Se você quiser, você poderia se colocar de pé. Uau, meu Deus! Deixa eu te explicar. Você já está de pé diante de Jesus. Se você chegou aqui e você estava prostrado, uma notícia para você, e que nessa noite vai estremecer o inferno: você já está de pé novamente. Você já se colocou de pé novamente. Porque esse é o lugar, essa é a posição que Deus chamou para que estejamos diante dele, com a liberdade do pastor e dos demais obreiros. Se você ouviu Jesus dizendo, aleluia, se você ouvir Jesus dizendo, dê um passo de fé. Uau, meu Deus! Se você ouviu Jesus dizendo, eu estou te chamando para dar um passo sobre as águas. Só você. Vou te inteirar mais uma vez. Jesus já te colocou de pé. A provisão, ela já a provisão, ela já chegou. Já está aqui. Mas agora o Senhor nos convida. Dê um passo de fé. E se você quiser dar esse passo de fé, vem aqui na frente que nós vamos orar para você. Você não é obrigado. Você não está aqui por obrigação. Mas a palavra nos diz que ela se levantou e se colocando de pé. A palavra nos diz que Jesus, ele disse: eu te darei o que comer. Se você deseja alimento espiritual de Deus para a sua vida, eu te convido a vir até aqui à frente. Nós iremos orar para você. Se você precisa de alguma coisa na sua área material, o Senhor te convida a dar um passo de fé. Ele não está te dizendo mais nada. Ele somente está dizendo: um passo de fé é necessário para ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Um passo de fé é necessário para que você possa receber o renovo do Senhor nessa noite. Há quanto tempo, você não sente o abraço do Espírito? Há quanto tempo você está buscando uma renovação à sua alma? Há quanto tempo você está buscando uma parte de Deus, uma paz que excede todo entendimento? Há quanto tempo? O Senhor
Senhor está aqui nessa noite para trazer provisão à sua alma. O Senhor está aqui nessa noite para fazer por você infinitamente mais do que aquilo que você pediu. Jairo, quando saiu da sua casa, ele foi com um único pedido: vá até a minha casa, pois a minha filha estava enferma. No meio do caminho chegou a notícia que ela morreu, mas Jesus disse: não temas, somente crê. O homem que buscava somente uma cura, na sua casa chegou provisão. O homem que buscava somente uma solução, na casa dele chegou alimentação espiritual. Aleluia. Eu orarei por vocês que estão aqui. Aleluia. Que tudo Aleluia. podes, Aleluia. nenhum dos teus planos Feche os seus olhos. podem se frustrar. Fale a Deus nesse A momento. vontade é tua. Permita que o Espírito testifica ao teu Espírito e te traga tudo aquilo que você precisa. Podem se Senhor Jesus, frustrar. nós estamos diante de Ti. Dos teus planos Senhor Jesus, podem se a Tua palavra é fiel e verdadeira. A Tua palavra é a verdade pelo qual a nossa alma anseia. A Tua palavra é a verdade pelo qual nós viemos aqui nessa noite buscar. Pai, o Teu povo deu um passo de fé. O Teu povo está a terra pode se abalar, disposto diante de Ti. mas os planos Pai, de Deus que Teu Espírito sim, Pai, traga aos nossos corações aquilo que precisamos. Que cada um seja fortificado nessa noite. Que cada um, Pai, seja abastecido nessa noite. Que cada um receba a provisão da Tua parte. E que em nome de Jesus a Sua verdade seja selada nos corações. Assim eu oro e abençoo o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém.